E graças a Deus eu fui pra 4K. Como eu também era jogador e gestor, então foi uma parada que fluiu muito. Aí na época a gente tava jogando NFA, a gente sempre brigava ali no topo. Geralmente a gente brigava pelo top 2, né? Porque os caras ganhavam tudo e era muito bom. Não tinha como. Vocês, a PM... Era nós, a PM, e a B4. A STS também na época brigava muito, que era o time do Ronald, que veio depois ainda, que no início não brigava. Mas depois que veio Ronald, Fixa, botaram Ice, botaram uma line maneira, Prozinho, essa line também brigou bastante, tanto que depois de um tempo eles também chegaram até a ganhar uma NFA. Então eram 5 lines ali que brigavam. E a gente sempre ficava ali, top 3, top 2, sempre tava ali. E depois que chegou essa fase, chegou a parada que falaram pra mim assim, pô, teve a Pro League 1, eu não liguei muito, não participei. Aí, por que eu não participei? Aí veio uma história que eu tive muito forte com o jogador. Na época o FLQP, ele não tinha idade pra jogar a Pro League, na época. Era 14, 16? Era 16 mais emancipado. 16 mais emancipado. Ele tinha 15 na época. Aí vários times me convidavam por eu ser CPT e na época eu jogava no iPhone. Então nessa época eu era muito bom. Jogava bem, passava cal bem, tinha jogava direitinho, fazia o meu fazia o meu. Não era aquele mobile extraordinário, mas fazia o meu tranquilo. Então muita gente chamava, pô, vamos montar o time da Pro League, pá. Falava, pô, não vou não, dessa vez não vou não, porque eu esperava que eu tinha falar com o FL. Falava, mano, por quê? Às vezes quando a gente jogava a própria NFA, ele morava numa das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. E às vezes ele, no meio da partida, tinha que deitar no chão, porque ele falou, tá tendo troca de tiro aqui, caralho, tem que ficar agachado porque minha mãe pediu, não posso levantar não. Então se eu parar de jogar, porque deu BO aqui. O FL é assim mesmo, velho? Era assim. Aí eu prometi uma parada pra ele, eu falei, pô, FL, fica tranquilo, nós vai vingar nesse jogo e eu vou te tirar da favela. Fiz essa promessa pra ele, então eu nunca ia jogar Pro League sem ele. Eu falei com ele, não vou jogar Pro League sem tu. Aí não joguei a Pro League 1, nem joguei a 2. E na 3 ele tinha idade, eu consegui me inscrever e a gente entrou. Foi selecionado. Fomos passando todas as fases em primeiro. Nosso time era muito bom. Era eu, Saldanha, FL e Zica, que na época veio junto com a line do Tour, que era na KLZ. Tourzinho, Zica, Elo Fast Shake. Caralho. Aí a gente trouxe essa line pra 4K. O Zica, ele era mobile. Aí a NFA começou a virar full emulador. Fez com os caras lá, a gente trouxe o Zica pra line de mobile. E Zica era suporte. E a gente foi na cara e na coragem. A gente foi passando de fase até que a gente conseguiu chegar no presencial. Aí chegamos no presencial e na época era tudo no meu nome. Eu que tinha feito inscrição, pá. Aí foi que teve umas reuniões, né? Que você já imagina como seja. E os caras avisaram, falaram assim, ó. Quem chegou nessa final, tá com os documentos, a documentação tudo certinho. Vocês estão com vaga direta na LBFF 1. Aí na hora, ninguém entendia nada. Ninguém sabia do que poderia acontecer. Aí foi que entrou na época na minha vida a galera da B4, que era FAC, o BAC. Na época a gente não era tão amigo. Se conhecia do competitivo, se farpava ali. Não tinha Twitter na época. Então era tudo muito no Instagram. Então a gente se farpava muito. O BAC ficava falando, ele tinha um meio de comunicação maior. A gente era meio que anônimo, mas ele falava da gente, falava assim, pô, 4K só ficava em Guarita. Eu ia lá pro Instagram, pô, esse cara aí fica falando besteira. Pá, então tinha essa resenha. Aí uma vez ele me procurou e falou, AVG, sei que você tá aí na 4K, mas a gente queria te fazer um convite de você vir pra B4, trazer a line todinha e vocês jogarem pelo nome da B4. A gente vai comprar a vaga de vocês, mas a gente quer a line de vocês jogando. Aí eu falei assim, pô, os caras... Vaga, dinheirinho. Dinheirinho. E os caras eram muito parceiro. E na época eu tava com uma amizade surreal com o FAC. A gente tava no início da amizade mesmo. Então a gente tava muito fechamento. E ele falou, porra, vem com os moleques. FL jogou comigo na época da 4K, que o FAC foi da 4K. Os moleques vão estar todos juntos. E quando eu fizer 16 anos, vai jogar a line. Eu, você, FL. Aí na época veio o D3 também. D3, que hoje tá na tropa. Que hoje tá na tropa, jogou com a gente na B4 também. Dead God. Dedão. Dedão. Depois veio o Cauê Lock, depois... mas isso daí foi depois que eu saí. Aí veio, na época, era eu, Dead God, D3, FL e Saldanha. E o Zica, era nós 6 que começou lá na B4. E você ainda jogava como Avenger, né, mano? Jogava como Avenger.
Na época Eu ainda. lembro, viado. Aí foi uma parada, tipo, surreal. Todo mundo se juntou, nós montamos um time fortão, porque o Dead God eu já conhecia da máfia na NFA. O FL e os moleques já estavam juntos, e o D3, no finalzinho, quando era mobile ainda, se destacou muito pela God. Ele tava amassando pela God na época da NFA, matou, acho que não me engano, o Manel na panela, numa jogada que ele fez, matou os 3 da B4. Então ele ficou muito hypado na época, ele tava jogando muito. Falei, mano, tem que trazer esse moleque pra cá, pá. Aí na época, né, tinha o Baca, eu falava, Baca, manda uma mensagem no Instagram pra esse cara aí e traz ele pra cá. Aí o Baca foi e trouxe. Aí aconteceu a Pro League, jogamos como easy game, mas com o símbolo do dragão da B4.